Namastê! Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa aula de encerramento dessa primeira etapa do Aurora Yoga Club, no qual a gente falou sobre esse retorno à casa, esse reconhecimento, a gente se reconectar com o nosso corpo, com a retomada da consciência e do controle do corpo. E a gente aprendeu a importância de tratar esse corpo, essa casa, com amorosidade e gentileza. A gente aprendeu a dar espaço para escutá-lo. Mas para que essa casa que a gente está habitando não volte a ficar bagunçada, a gente precisa de uma força específica. No yoga a gente chama essa força de tapas. E a palavra tapas vem da raiz do sânscrito tap, que vai significar queimar, que vai significar gerar calor, e muitas vezes pode ser traduzido também como disciplina. Essa tradução é um pouquinho simplista, né? Como a maioria das traduções que eu venho mostrando para vocês aqui, porque o conceito de tapas é muito mais profundo do que disciplina. Tapas é o fogo dessa autotransformação. É aquele calor que a gente sente quando a gente decide fazer o que é certo, mesmo quando a gente não tem vontade de levantar e fazer. Mas antes da gente entrar e aprofundar a respeito da disciplina de tapas, vamos entender o que é certo. Então, o que é certo? Certo não seria algo um pouco relativo a cada pessoa, a cada ser humano? Bom, no yoga, a coisa correta a se fazer é aquela que nos eleva, que nos nutre, que nos aproxima do objetivo final do yoga, que é a iluminação e a libertação. Principalmente a libertação dos nossos padrões repetitivos. De um ponto de vista mais prático, a gente pode dizer que o que é correto pode ser respondido com uma pergunta. Então, se a gente pegar essa pergunta e usar para todas as ações ou tomadas de decisões que a gente precisa fazer, ela vai nos ajudar a dar um direcionamento se essa atitude é correta ou não. E a pergunta é: se todo mundo fizer isso ou tomar essa decisão, o mundo vai ser melhor ou pior? E assim fica mais fácil da gente entender se as nossas decisões estão alinhadas com o que é íntegro, com o que é melhor para todos e não uma escolha egoísta, ou seja, o que é melhor para mim. Mas vamos voltar para o conceito central de hoje, que é tapas. Então, no yoga, Patanjali define tapas em dois momentos. Ele traz, na verdade, o conceito de tapas em dois momentos. Dois momentos muito importantes dentro do Yoga Sutra de Patanjali, que é quando ele explica o Kriya Yoga, são três conceitos que envolvem o Kriya Yoga, e depois quando ele traz os niyamas, que são as observâncias pessoais, que é proposta na sua filosofia. E lá ele explica então que a função de tapas é a purificação. Uma das metáforas mais claras e mais clássicas é o processo de purificação do ouro, porque para que o ouro brilhe, para que o ouro revele a sua pureza, a gente precisa transformar ele a partir da queima, a partir do fogo. Então o calor derrete essas impurezas, derrete o ouro e separa ele então das impurezas. E essa sobra então é a essência valiosa que é o ouro. Para Patanjali, nós somos como esse ouro. As nossas impurezas são os nossos hábitos automáticos, a preguiça, as nossas desculpas mentais, as fofocas. Quando a gente pratica tapas, a gente gera um calor necessário para derreter esses padrões antigos. Então, sem esse calor, sem essa transformação, ela acaba sendo muito superficial, ou seja, a transformação real não acontece. Então, com tapas, ela se torna mais profunda, certo? É importante entender que não estamos falando aqui de calor, né, no sentido do aspecto físico, porque é o que a gente faz a conexão mais direta, a questão de suar para queimar. Isso também é relacionado a tapas, claro, por isso que a gente pratica uma prática muito intensa de Hatha Yoga, por exemplo, mas o foco principal aqui é a questão de tapas como um esforço consciente
para dirigir a nossa energia para onde a gente realmente quer, para onde realmente importa, em vez de deixar essa energia se dispersar para todos os lados, e é o que vem acontecendo aí na nossa sociedade. A gente poderia dizer então que tapas é a intenção na ação. É quando a gente executa algo que decidimos previamente, independentemente da vontade. Um bom exemplo disso é quando a gente toma, por exemplo, no domingo, a decisão de que ao longo da semana vou acordar cedo, vou praticar atividade física e depois eu vou trabalhar. E aí o que acontece na hora de acordar na segunda-feira? Você desliga o celular e pega mais 5 minutinhos de sono, depois toca, você talvez desligue e peça mais 5 minutinhos e assim você vai adiando aquela tomada de decisão que já foi feita. Então, aqui etapa seria entender que essa decisão já foi tomada e simplesmente executá-la. E aqui eu trago uma afirmação, uma provocação maravilhosa do Sadhguru, que ele diz que a maioria de nós odeia a palavra disciplina porque a gente associa a ideia de punição ou a ideia de uma regra que é imposta por outra pessoa. Mas e se a gente pensar na disciplina como liberdade? É diferente, né? E se o seu corpo e a sua mente fazem o que eles querem, se você quer acordar, mas o corpo quer dormir, se você quer focar, mas a mente quer o Instagram, quer rolar o feed, isso significa que você não é livre. Você é um escravo dessas compulsões, desses desejos, dessas emoções momentâneas. Então você está, na verdade, trocando esse prazer fugaz a curto prazo, ao invés de dominar a sua mente, seus desejos, suas vontades, por um objetivo a longo prazo. Disciplina é, então, na verdade, um autodomínio. Se você quer, por exemplo, tocar uma música linda no violão, você precisa disciplinar os seus dedos. Você precisa que eles entendam o movimento e consigam atingir cada uma das cordas, dos acordes. Já no yoga, a gente disciplina o nosso corpo e a nossa mente para que eles parem de ser os nossos obstáculos e se tornem nossas ferramentas. O Sadhguru também nos lembra que a disciplina não exige uma força de vontade infinita, mas sim uma clareza de propósito. Quando você sabe o porquê você está indo para o seu tapete de yoga, por que você está se esforçando, esse esforço ele deixa de ser um fardo e passa a ser uma escolha consciente. Só que a autodisciplina ela nunca vai ser duradoura se você simplesmente focar em controlar as suas ações. A gente tem que dar um passo para trás e primeiro identificar quais são as nossas compulsões. Isso porque a maioria dos nossos comportamentos estão baseados em hábitos inconscientes. Então, quando você observa claramente como a sua mente reage e como o seu corpo busca o conforto imediato, a disciplina se torna mais simples. Você entendeu a lógica, o quando você, esse clique, né, de entrar no automático acontece. E aí, entendendo isso, você se torna mais consciente das suas ações. Então, é através da prática que a gente vai trazer a consciência aos nossos padrões comportamentais e mentais, e é essa consciência que vai criar uma distância entre esse gatilho e a sua reação, podendo então agir de forma consciente, ou seja, escolher as ações. E por que é tão difícil praticar esse calor da disciplina hoje, nos dias atuais? Como a gente viu e como eu venho falando ao longo das nossas aulas teóricas, a gente vive numa era de distração e de uma busca por prazer fugaz, por prazer instantâneo. E a gente tem um vício imediato no prazer. Então, ao menor sinal de tédio, eu busco o meu celular como uma forma de encontrar essa dopamina. Tapas é o antídoto para isso, é a capacidade de sustentar o desconforto. Então, é sentir o calor do alongamento, por exemplo, aquela sensação de queimação e não fugir dela. É sentir a vontade de desistir e escolher
ficar por mais uma respiração naquela postura. É a decisão de levantar e ir para a prática ou ir se exercitar pela sua saúde e manter-se firme nessa escolha, mesmo quando você não está motivado. Então lembre-se que esses sentimentos, essas emoções, elas são passageiras, porque ao longo da vida você vai ter preguiça, você vai estar cansada, você vai estar desmotivada, mas quando decidir o que apoia o seu crescimento, quando você entender o que vai apoiar o seu crescimento, o seu desenvolvimento, esse compromisso é mais importante do que as suas emoções naquele momento ou a sua desmotivação daquele momento. E aí, como você já tomou a decisão, você simplesmente executa o plano. Qualquer debate interno gera esgotamento. E esse esgotamento é um esgotamento energético, ou seja, a gente perde energia quando a gente precisa tomar uma decisão sobre alguma coisa. Por isso, não debata consigo mesmo quando acordar de manhã. Essa decisão já foi tomada, apenas execute. A disciplina cresce quando a dúvida é removida dessas escolhas diárias. Então, cada vez que você sustenta ou você reforça esse esforço, você vai estar reequilibrando a sua balança entre o prazer e o sofrimento lá no seu cérebro. E isso vai fortalecer o seu sistema nervoso. E aí você vai cada vez tornar mais fácil essa ação. Tapas não é sobre sofrer, não é sobre escolher ter uma vida mais sofrida, mais difícil. Não, é não ser mais tiranizado pelos seus desejos. E é trocar o prazer barato, o prazer momentâneo, pela satisfação profunda de quem domina a sua própria vida e toma as suas próprias escolhas. Para a gente entender o equilíbrio necessário para tapas, eu quero que você pense em uma fogueira. Uma fogueira, ela precisa da lenha. A lenha aqui pode se referir ao esforço. Então a gente precisa de lenha, mas a gente também precisa de ar. A gente precisa da consciência. Então é o esforço e a consciência juntos que vão fazer com que tapas, que o fogo seja acendido. Se a gente coloca lenha demais, ou seja, esforço demais de uma forma agressiva, ou seja, sem ahimsa, a gente abafa o fogo. E se a gente coloca nada de lenha, né, a gente vai apagar o fogo. Então, a preguiça apaga o fogo, assim como a agressividade, a violência. É isso que é o equilíbrio de tapas, é esforço com consciência. Bom, estamos encerrando a primeira fase, como eu falei, esse voltar para casa, e eu espero que tenham compreendido que o yoga é esse estado de ser, é esse caminho constante de autoobservação e de vigilância interna. Eu espero que você já esteja preparando o seu terreno baseado em ahimsa, essa gentileza interna que emana para todos os seres ao nosso redor, e para a forma como você trata você mesmo, o seu corpo, a sua mente, esse veículo precioso que está aqui para nos ajudar a ter essas experiências incríveis. Mas não confunda também esse tapas que a gente falou hoje com essa agressividade. Então, tapas é esse esforço amoroso e essa gana, né, essa chama acesa de quem busca ser um ser humano melhor, né? Quem busca uma autorresponsabilidade e atitudes mais conscientes. E na próxima etapa do Aurora, a gente vai atravessar essa estrutura física e vamos cruzar a ponte rumo ao que é mais sutil, a nossa energia vital. Para a gente seguir em frente, eu quero que você responda uma pergunta fundamental. Por que você decidiu participar do Aurora Yoga Club? Tenha esse motivo muito claro para você, porque é isso que vai te manter firme e manter essa chama da disciplina acesa. Parabéns por chegar até aqui e eu te vejo na próxima semana. Namastê!